Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo em seu coração. São João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Jesus está eliminando qualquer possibilidade de haver neste mundo uma categoria de gente, de povo, de etnia, que tenha em si mesmo o poder de ir a Jesus sem que antes o Pai o tenha dado a seu filho. Não há ninguém neste planeta, nesta dimensão, que possa ir a Jesus por si mesmo. É isso que o texto está dizendo. No entanto, a teologia adventista briga, contende com este texto, entra em conflito com este texto, faz malabarismos os mais estranhos possíveis para poder distorcer o sentido disso que Jesus está deixando claro aqui. Tudo isso contra o quê? Contra a eleição da graça, contra a predestinação divina. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele mesmo. Para Ele mesmo. No último vídeo nós vimos isso, as 3 etapas da graça. A dinâmica da graça abre com Deus dando seu Filho para o mundo, vai para a segunda etapa quando Deus dá um mundo para o seu Filho e fecha. Essa dinâmica se conclui, se concretiza quando o Filho devolve para o Pai aqueles que o Pai lhe havia dado. Por que essa dinâmica? Porque se não é por Jesus, não haverá salvação. Ninguém pode ir para o próprio Deus se Deus não antes o der a seu Filho. Porque nós fomos eleitos nele. Fomos eleitos, escolhidos nele, em Cristo. Não foi por nossa causa que Deus nos escolheu, porque seríamos santos, obedientes por nós mesmos, porque através do nosso suposto livre-arbítrio tomaríamos a decisão de pertencer a Ele, tomaríamos a iniciativa de pertencer a Ele. Não, não foi por isso. Deus nos elegeu em Jesus. Por isso é que Jesus diz categoricamente aqui, ninguém. Ora, meus queridos irmãos, aí vem a teologia adventista e diz, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim como vocês estão falando. Jesus está deixando claro aqui que há uma impossibilidade que abarca toda a humanidade. Que impossibilidade é essa que pertence à humanidade de um modo geral? É a impossibilidade de ir a Jesus verdadeiramente sem que antes o Pai tenha dado esse ou essa a Jesus, seu filho. É uma impossibilidade. Aí vem a teologia adventista e quer distorcer o sentido disso? Ah, é? Por que é impossível para o ser humano, seja ele de que nação for, de que época for, pertence a ele, a que religião ele pertencer? Por que é impossível para esse ser humano ir verdadeiramente a Jesus por si mesmo? Por quê? Jesus diz aqui em João 6 mesmo, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. É porque o ser humano, enquanto carne, não tem esse poder de ir verdadeiramente a Jesus. O ser humano não tem esse poder. Por isso é que Jesus diz aqui, ninguém pode, ninguém pode. A palavra para pode aqui é dinatai do grego, que quer dizer ser capaz, possuir capacidade, poder, aptidão, habilidade. Nenhum ser humano, disse Jesus, ninguém tem essa capacidade, esse poder, essa aptidão, esta habilidade de ir a Jesus por si mesmo. Porque é carne, e a carne para nada aproveita. O Pai tem que dar, sim,
aqueles que crerão em seu Filho. Porque se o Pai não fizer isso, ninguém crerá, ou ninguém creria. Por isso é que João, aqui no capítulo 1, diz, versos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, está falando acerca de Jesus, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o dinatai ou exousian, que é a palavra grega que aparece aqui, poder, autoridade, força. Todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus tem que dar poder para que alguém creia em Jesus Cristo, ou seja, para que alguém vá verdadeiramente a Jesus Cristo. Os quais, olha, a quem recebeu o poder, ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sangue, carne e homem são a mesma coisa, são metáforas para a mesma coisa. É ser humano. É ser humano. Então, esses que receberam Jesus, não receberam Jesus por conta da sua própria carne, do seu próprio sangue ou da vontade humana. É isso que o texto está deixando claro aqui. Aí vem a teologia adventista. Não, não é bem assim, não. Vocês estão confundindo as coisas, não é bem assim. Deus, quando ele elege, a eleição dele não significa que ele escolhe uns e pretere outros, não significa isso. São as coisas mais ridículas que a teologia adventista inventa para poder fugir disso aqui. Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está claro aqui a impossibilidade inerente do ser humano, todo ele, de qualquer época, de qualquer lugar, fale a língua que ele falar. Ninguém é ninguém. Por que brigar contra a palavra? Em nome de uma religião? Em nome de uma organização religiosa que é corrupta até a raiz? Vocês vão brigar com a palavra, meus irmãos adventistas, em nome dessa organização religiosa chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é corrupta. É corrupta. Essa organização é corrupta. Vocês vão brigar com a palavra, vocês vão deixar de crer na palavra e aceitar o que esta organização corrupta diz contra a palavra? Vocês vão continuar fazendo isso? Aí vem o irmão aqui, adventista, não sei quem é, e diz o seguinte, irmão, deixe de ser Saulo, passa a ser Paulo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu sou Saulo perseguindo a igreja de Deus. É impressionante. Eu estou mostrando a palavra, eu estou mostrando o evangelho da graça, eu estou mostrando muitas vezes o que o próprio Paulo diz. Aí vem o irmão e diz, você é Saulo, você tem que se transformar em Paulo, porque você está perseguindo a igreja de Deus. Meu querido irmão que me escreveu isso, pedindo para que eu deixe de ser Saulo e me transforme em Paulo, para que eu seja Paulo. Eu sou Paulo, meu irmão. Até no nome, sou Paulo. Mas espiritualmente falando também, eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Aquele Paulo que disse que foi separado e eleito antes dele nascer. Aquele Paulo que diz que aqueles que Deus pré-conheceu, ou seja, conheceu de antemão, a esses ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Eu sou Paulo, irmão. Você que não é Paulo ainda. Você que tem que se tornar Paulo. Porque Paulo disse que nós fomos eleitos em Jesus antes da fundação do mundo. Mas você não crê como Paulo. Então você vem dizer que eu aqui não sou Paulo, eu sou Saulo. Você é Saulo, irmão. Presta atenção na palavra, irmão. Larga de ser embrutecido, larga de ficar brigando contra a palavra de Deus, irmão. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que você ouça a palavra. Pare de dar ouvidos a essa organização corrupta que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus tem uma igreja dentro da Igreja Adventista. É a esses que eu estou conclamando.
Deus tem ovelhas dentro dessa organização corrupta. São a esses que eu estou conclamando pela misericórdia de Deus. Ouça a palavra, fique com a palavra, não contenda com a palavra. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.